E tem outro conceito da economia comportamental que fala que preço é relativo. Ninguém analisa o preço isoladamente. Uma quantidade de dinheiro, porque preço é relativo. A percepção de preço, quando o cliente ouve o preço, ele compara com alguma coisa. Então, anota uma frase aí. R$100 pode ser caro e R$1.000 pode ser barato. R$100 pode ser caro, R$1.000 pode ser barato. Por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa, vou dar um exemplo aqui há pouco tempo. Eu quis comprar um tênis para correr. Eu gosto de correr, né? Na quarentena, eu voltei a correr em casa na esteira, mas eu amo correr na praia, por causa da quarentena eu não tenho. Tem 6 meses que eu não corro na praia. Mas vamos lá. Eu fui comprar primeiro um tênis. Eu quis economizar o dinheiro. Eu procurei um tênis de corrida e, sei lá, achei por R$200. E eu comprei e fui correr. E começou a me dar dor na coluna. Dor nas costas. E, aquele tênis não era bom. O sistema de amortecimento dele não era bom. Então, R$200 foi caro. Eu parei de usar. Aí eu fui depois, comprei um outro tênis. Tá até ali, comprei um Adidas, não lembro o modelo dele, o nome, um tênis. Cara, esse tênis aqui eu acho que custou R$800. Esse tênis de R$800, quando eu fui correr, cara, parecia que eu tava pisando em algodão. Não me deu dor, me estimulou a correr mais, porque ficou macio, e às vezes dá vontade de usar ele no estilo casual, para ir na rua, porque ele é muito macio. Então, neste exemplo de tênis, R$800 foi barato e R$200 foi caro. Esse tênis, eu acho que eu paguei R$800. Isso aqui não é merchan, não. A Adidas não está me pagando por isso, não. Um tênis da Adidas, ó. Levinho. Esse tênis, por R$800, sai barato. É claro que um outro conceito é você estar falando com o cliente ideal. O cliente ideal é alguém que vê... é o perfil de cliente que você escolhe para vender e que você sabe que pode pagar. Eu não paguei feliz R$800 em um tênis. Não paguei, eu queria pagar menos, tanto que eu paguei menor. Isso é o mais caro, na verdade custou R$1.000. R$200 um tênis que eu comprei e não usei, eu dei. Usei, 2 ou 3 vezes e dei. Ok? E esse tênis, então R$200 foi caro, R$800 foi barato. Aqui é Sérgio Ricardo, doutor Vendas, tudo bem? Eu sou especialista em ajudar donos de pequenas empresas a aumentarem suas vendas. Muito legal estar recebendo você aqui. Diz para mim, me diga o seguinte, qual a sua atividade? Se você é empresário ou empresária, dona do próprio negócio, fala aí qual é o seu negócio, o que você faz, beleza? Digite aí para mim. Qual é a sua maior dificuldade em vendas, ok? Digite aí para mim, qual a sua maior dificuldade em vendas? O que mais atrapalha você? O conteúdo é um dos maiores problemas que os donos de pequenas empresas passam. E a gente vai te ajudar muito. O cliente chega pedindo desconto, falando que o preço está caro, perguntando o seu preço, chega qual preço. E isso te incomoda. E aí você provavelmente já tentou baixar o preço, já fez promoção, já deu desconto, e você percebeu que isso não resolveu. Vou tirar esse fone aqui. Que isso não resolveu. Então você já descobriu que dar desconto, baixar preço, fazer promoção, não resolveu com o seu cliente. Vamos lá. Quando o cliente pede desconto ou diz que está caro, ele não está reclamando do preço. Isso, ele está reclamando do valor. Aí vamos lá, deixa eu construir aqui uma estrutura para você. Primeiro eu quero dizer para você que existe uma herança cultural. As pessoas perguntam sobre preço porque é uma herança dos nossos avós, dos nossos bisavós. Que herança cultural é isso? 100 anos atrás, existiam poucas empresas concorrentes. Tinham poucos concorrentes, tinham poucos produtos ou serviços concorrentes. Então, além de ter poucos concorrentes, os produtos e serviços eram muito parecidos. Então, eles não tinham grandes diferenciais competitivos claros. Então, os nossos bisavós
Quando os nossos avós eram crianças, falaram, olha só, vai lá comprar tal, vai lá comprar na venda, vai lá comprar no mercadinho, vai lá na lojinha comprar. Ó, mas lembra de perguntar o preço. Porque se os produtos ou serviços eles eram parecidos, o único diferencial competitivo para gerar atratividade na venda era o preço. Então, os nossos bisavós ensinaram os nossos avós a perguntarem de preço. Aí os nossos avós ensinaram os nossos pais a perguntarem sobre preço. Os nossos pais ensinaram a nós a perguntar sobre preço. Então, várias gerações foram ensinadas a perguntar sobre preço, porque é uma herança cultural. Os nossos avós não sabiam perguntar de valor. Então, nossos bisavós ensinaram aos nossos avós, que ensinaram aos nossos pais, que ensinaram a nossa geração. Olha, pergunta sobre preço. Por quê? Há 100 anos atrás, não tinham grandes diferenciais competitivos. Então, vamos lá. Herança cultural. Agora eu vou explicar para você a diferença de preço e o valor. Essa diferença de preço e valor essa definição não foi determinada por mim. Existe uma área, eu fiz um mestrado de economia empresarial, eu comecei um mestrado de economia empresarial, e aí eu parei porque eu identifiquei que não era teoria demais, né? Não se encaixava muito para vender mais. Mas alguns conceitos eu aprendi. Um deles, existe uma área da economia chamada economia comportamental. A economia comportamental, ela define a relação do ser humano com o processo de compra, né, no papel de consumidor. Então, existem alguns conceitos que eu vou explicar para você. Que o número 1, ele diz o seguinte, o que representa preço? Preço representa a quantidade de dinheiro que o cliente paga. Então, preço tem a ver com dinheiro. Não importa se é R$1, R$1.000 ou R$1.000.000. Na hora de você dizer o seu preço, você tem que dizer a quantidade de dinheiro necessário que o cliente tem que te pagar, entenda que isso é preço. Então, preço é o que o cliente paga. E valor representa o que o cliente recebe. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente vai ter quando ele começar a interagir com você. Às vezes ele não precisa nem comprar. Ele está na fase anterior. Ele já começou a interagir com você, ele já viu o valor. Então, preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Jamais diga que o meu valor é R$10, R$1.000. Não, que valor é o que o cliente recebe. É o seu preço. Beleza? Então, preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Então, voltando aqui sobre herança cultural, se o seu cliente pergunta sempre sobre preço, é porque ele não sabe perguntar valor. Ele não foi educado, ele não foi ensinado a perguntar valor. Então, perguntar preço é uma herança cultural que a gente tem que mudar e não existe o hábito de perguntar valor. Não tem o hábito de perguntar o que vai receber, como é que vai funcionar. Então, cabe a nós que estamos atendendo ao cliente, que vamos vender para o nosso cliente, ensinar o cliente a perguntar sobre valor. Perfeito? Então, primeiro, o cliente sempre vai perguntar por preço porque ele foi ensinado assim, ele foi educado assim. Só que quando o cliente chegar perguntando de preço, a gente tem que levar o cliente a entender sobre valor. Então, primeiro ponto, preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Perguntar preço é uma herança cultural. Digita aí, número 1, perguntar preço é uma herança cultural. Porque os nossos bisavós ensinaram os nossos avós, que ensinaram os nossos pais, que ensinaram a nossa geração. Porque no tempo dos nossos bisavós tinham poucos concorrentes e os poucos concorrentes tinham produtos ou serviços muito parecidos. Ok? Então, perguntar preço é uma herança cultural. As pessoas não foram treinadas a perguntar valor. Elas só perguntam preço porque como se fosse só a única coisa parecida. Beleza? Então, vamos lá. Perguntar preço é uma herança cultural. Cabe a nós... Então, o cliente ele não sabe perguntar coisa diferente. Cabe a nós, quando o cliente chegar, a gente dar uma outra orientação para ele, ensinar ele a ver valor. E eu vou ensinar algumas dicas de você ensinar o seu cliente a ver valor. Ele não sabe essa diferença, que preço é o que paga, valor é o que recebe. Mas o seu cliente, ele sabe diferenciar se ele está recebendo mais do que ele está pagando. Eu já vou falar sobre isso. Então, número 1, perguntar preço é uma herança cultural. As pessoas foram ensinadas que preço
era o único... Anota aí, número 2. As pessoas foram ensinadas que preço era o único diferencial competitivo e isso é um engano. 2. As pessoas foram ensinadas que perguntar preço era o único diferencial competitivo e isso é um engano. Você tem que entender isso. Que cabe, é nossa a responsabilidade de mostrar ao cliente valor. Ok? Então, número 1, número 2. 3, anota aí. 3. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. E 3. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Olha só, eu estou editando esses termos para vocês, mas eu não sei se você sabe, no ano passado, eu me prometi que a partir desse ano eu publicaria um livro por ano. Todo ano eu ia publicar um livro direitinho, lançar em livraria, fazer lançamento tudo direitinho. Porque a gente tem bastante, quem me conhece há muito tempo sabe que a gente tem muito conteúdo. E aí, só que essa quarentena, a gente acabou não sendo possível trabalhar no livro, eu comecei agora. Então, eu estou escrevendo um livro chamado O Livro das Vendas, eu tomei uma decisão. No final de semana, eu fechei a primeira versão do resumo dele. E aí, ontem, eu divulguei, eu vou deixar você baixar agora gratuitamente. Quer baixar a primeira versão do meu livro, o resumo do meu livro? Eu vou dar de graça agora para você. Não está bonito ainda, a minha equipe de design ainda não fez nenhum layout, está digitado no Word, eu salvei em PDF, a capazinha simples, e aí a minha equipe está fazendo um layout bonito. Então eu vou botar o link aqui agora para você fazer um download. Ó, é de graça. Tá aqui, ó. Para você baixar agora a primeira versão do resumo do meu livro, é só você acessar www.doutorvendas.com.br/livro. Você vai ter a primeira versão do meu livro. Tá com apenas 20 páginas. Mas eu estou falando sobre esses conteúdos. Todas essas frases estão escritas lá. E aí você baixando, para você baixar, você tem que cadastrar lá os seus dados. E aí semana que vem, assim que tiver com layout mais bonito, eu vou reenviar uma nova versão para você. E aí quando eu for ampliando, toda semana eu vou aumentando um pouco o livro, vou escrevendo o livro, eu vou estar disponibilizando para você novas versões. Quando o livro ficar pronto, e aí eu espero colocar esse ano ainda, lá na Amazon, para venda, né, como livro digital. E aí depois, eu já tive 2 editoras que já me procuraram querendo publicar o meu livro. E aí, provavelmente, esse ano não deve dar mais tempo. No ano que vem, provavelmente, eu vou publicar esse livro e vou escrever um do segundo. Então, se você... anota aí, se você já quiser aproveitar e baixar esse conteúdo, acesse esse site, www.doutorvendas.com.br/livro, para você já receber a primeira versão do livro. Beleza? Enquanto isso, vamos voltar aqui para o conteúdo. A frase número 3 que eu falei, o preço é o que o cliente paga e o valor é o que ele recebe. Então, cabe a você gerar mais valor do que o cliente vai pagar. Então, vamos lá. Qual o segredo para você vender muito? Qual o grande segredo? Por que as pessoas perdem muitas vendas? As pessoas perdem muitas vendas por quê? Porque as pessoas normalmente só falam o preço para o cliente. As pessoas pensam que vender é você falar do seu produto, você falar do seu serviço e depois você falar o preço. Mas isso não é saber vender. Isso representa o maior amadorismo que existe. Porque o cliente não compra preço. O cliente ele não está nem aí de conhecer as especificações técnicas, os detalhes do seu produto ou do seu serviço. Qualquer pessoa desqualificada sabe pegar um produto, um serviço, olhar, falar para que serve e falar o preço. Mas por isso que provavelmente você vende menos do que você gostaria. Para você vender muito, você tem um passo a passo que eu explico com um resumo na versão do livro que eu estou disponibilizando para você baixar agora gratuitamente e eu ensino profundamente lá no meu treinamento online, no Script Secreto. Ok? Então, vamos lá. Para você vender muito, número 1,
Você tem que entender que existe uma coisa chamada público-alvo, que é o mercado enorme que você pode vender, que representa todas as pessoas que podem vir a comprar com você. Mas o grande segredo é você entender quem é o seu cliente ideal. Cliente ideal representa um determinado perfil que você escolhe para vender. E você estuda esse determinado perfil para saber o que ele quer ouvir para comprar com você. Quando você descobre qual é o seu cliente ideal, esse determinado perfil, você vai descobrir o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra, o que é importante para ele, quais são as objeções de compra que ele tem, e você vai estudar essas objeções para quando você fazer a sua apresentação de venda, você saber exatamente o que ele quer ouvir para comprar e quais são as objeções que fazem com que ele não queira comprar. E aí você constrói uma apresentação de vendas que vende de verdade. Por exemplo, algumas frases que eu citei aqui, né? Frase número 1. Perguntar preço é uma herança cultural, porque as pessoas estão acostumadas a perguntar preço, porque no tempo dos nossos bisavós tinham poucas empresas e tinham poucos concorrentes. Se tudo era muito parecido, o único diferencial competitivo era o preço. Então, os nossos bisavós ensinaram os nossos avós, que ensinaram os nossos pais, que nos ensinaram que a única coisa importante a perguntar era o preço, mas isso não representa a realidade. Se você estiver falando com o cliente ideal, se você estiver falando com a pessoa que realmente tem potencial de compra, ela pode pagar. É claro que você não tem como escolher todo mundo que procura você. Porém, você tem como escolher como se comunicar para o mercado nas redes sociais, nos seus scripts, de criar abordagens que conectam realmente com o seu cliente ideal. E aí, todo mundo vai vir perguntando sobre preço. É normal, porque é uma herança cultural. Cabe a você levar o seu cliente a entender valor para que ele queira comprar com você. Ele não sabe perguntar valor, né? Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Ele não sabe perguntar valor, mas você pode sim, se você entender a cabeça do cliente ideal, se você entender o que passa no coração dele e na mente dele, você vai estar preparado de construir uma abordagem de vendas que fale de valor. Porque eu expliquei aqui também que preço é relativo. Preço, o cliente analisa o preço comparando com alguma coisa, e esse alguma coisa é o valor. Preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. O cliente vê valor na sua apresentação. Se você falar as coisas, se você parar de falar de você, se você parar de falar do seu produto, do seu serviço, se você parar de falar preço e você começar a falar de valor, e se você pesquisar, que nem eu ensino aos meus alunos, se você pesquisar o que essa galera tá querendo ouvir para comprar, o que fez ele comprar, o que fez ele não comprar, quais são as dificuldades dele, você vai saber o que ele quer ouvir. E é você que tem que adequar a sua apresentação de vendas para ela se encaixar no que o cliente quer ouvir. Não é você qualquer pessoa que chega na tua frente, você fala do mesmo jeito, fala o preço. Tem gente que pensa que é na hora de ouvir o preço que o cliente toma a decisão de compra, mas isso não é verdade. O cliente toma a decisão de compra antes de saber o preço. Se na sua apresentação ele vê muito valor, muita vantagem, ele perceber que você conhece muito a história dele, o problema dele, a necessidade dele, que você tem experiência em ajudar pessoas como ele vai ver valor. Ele vai ficar interessado em comprar de você, mesmo sem saber o preço. Se ele não vê valor nenhum, se a sua abordagem de venda foi igual a todo mundo, não falou nada que diferencia, ele não vai ver valor. Se você falou igual, se você fez uma apresentação muito parecida com o que o seu concorrente faz, ele fala, porra, é tudo parecido? Se é tudo parecido, eu vou pagar o menor preço. Porque é tudo parecido, o único diferencial competitivo vai ser preço. Ou se você fizer uma apresentação de vendas que gere menos valor que o concorrente, ele vai achar que o preço está caro. Se você fizer, digamos, se o seu cliente que está conversando com você, ele não foi em concorrente nenhum, mas se na apresentação de vendas que você fez, ele não viu vantagem, isso daí não vale a pena, não. Não vale a pena, não vou gastar meu dinheiro, não.
Se a percepção de valor que você gerou foi baixa, ele vai querer desconto ou não vai querer comprar. Então, quando o cliente pede desconto, quando o cliente fala que está caro, ele não está reclamando do preço que ele tem que pagar. Ele está reclamando do valor que ele vai ter, que ele percebeu. Não adianta você falar, Sérgio, mas o meu cliente recebe muito. Não adianta você pensar isso se você não conseguir fazer o seu cliente entender. É na visão dele. Se ele acreditar que vai receber pouco, ele vai querer pagar pouco ou nem vai querer pagar nada. Se ele perceber que ele vai receber muito, ele vai aceitar pagar mais. Então, algumas frases que eu falei aqui. Número 1, perguntar preço é uma herança cultural. Eu já expliquei por isso. Número 2, as pessoas foram ensinadas que perguntar preço é o único diferencial competitivo e isso é um engano. Cabe a você gerar valor para ele. Obrigado aí, Diogo, David, que está anotando aqui. Número 3, preço é o que o cliente paga, valor que ele recebe. Então, cabe a você. Existem 2 momentos que você tem que gerar valor para o cliente. Momento número 1 é no momento que ele está analisando se ele vai comprar ou não. Na sua apresentação de vendas, você tem que gerar muito valor. Você tem que entender o que ele quer ouvir para tomar a decisão de compra e gerar muito valor. E tem várias formas de você gerar valor. Ao fazer muitas perguntas sobre o problema dele, e quando ele der as respostas, você explicar a ele por que aquele problema está acontecendo. Olha só o fato de você explicar ao cliente por que aquilo está acontecendo, está fazendo ele entender, ele fala, caramba, ninguém nunca me explicou isso. Ah, agora eu entendi. Só isso já gera muita percepção de valor. Então, você tem que entender o que esse cliente vê como valor. Né? Deixa eu anotar aqui os pontos que eu disse aqui. Então, cabe, tem o meu resumo aqui do lado. Eu falei também que preço, a percepção de preço é relativo. R$100 pode ser caro, R$1.000 pode ser barato. Você tem que comparar, fazer uma comparação. Você tem que gerar o cliente fazer uma comparação para ele perceber que ele vai receber mais. Perdão, estava falando já, esqueceu. 2 momentos de gerar valor. Um é na sua apresentação de vendas. Como é que você gera valor na sua apresentação de vendas? Primeiro, fazendo as perguntas certas, fazendo o cliente falar dos problemas dele e expandindo, mostrando a ele qual a origem do problema, explicando o que pode vir a acontecer no futuro se ele continuar com aquele problema. Então, quando você fala do problema do cliente de uma forma mais clara, com mais clareza e com mais detalhes do que ele mesmo falaria, o cliente fica querendo comprar com você. Porque ele fala, porra, cara, esse cara sabe do que eu estou vivendo, ele sabe do meu problema. Cara, se ele sabe do meu problema, ele sabe como resolver o meu problema. Se ele é especialista no problema, ele é especialista na solução do meu problema. Ok? Então, só o fato de você falar do problema dele, falar explicando, dando uma mini consultoria, orientando, já faz a pessoa entender que você sabe como atender a ele. Ok? E você também pode gerar bônus, gerar complementos. Se tiver dentro da sua alçada, você pode melhorar a sua entrega, melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço. Ok? Por exemplo, o Loreni eu citei aqui, né? A equipe dele é minha aluna, são meus alunos, e ele tem uma madeireira. Eu não sei quem é o cliente ideal dele, se é o arquiteto, se é o marceneiro ou se é a pessoa física. Por exemplo, eu gosto, tem um mercado chamado, acho que é brick-break, se eu não me engano. Eu gosto de cuidar da casa. Eu não vinha fazendo isso porque não tinha tempo. Por causa da pandemia, eu tô pescando, por exemplo, eu pintei essa parede aqui no final, fui eu que pintei. A gente tem um jardim grande, né? Um quintal grande, eu que pintei os muros, então eu estudei, comprei tinta. A iluminação nova aqui, eu que fiz, eu pesquisei na internet, comprei fio, cabo, luminária, eu estou fazendo, estou melhorando ainda a iluminação. Se eu fosse fazer, por exemplo, eu estou construindo uma horta, ok? Aqui na lateral, parte do jardim. Eu já construí uma horta no passado, há 2 anos atrás. Aí eu não tive tempo de cuidar. Só que eu comprei madeira numa madeireira para fazer uma parreira. Fui lá com a madeira, o cara me indicou. Só que os cupins
comeram a madeira toda. Destruiu lá a parreirazinha que eu estava construindo. Ok? Por exemplo, se quando eu cheguei lá, o cara me perguntou eu expliquei, ele devia ter me dito, eu valorizaria e eu pagaria uma madeira de maior preço se ele tivesse. Para que é? Para isso. Aí eu comprei uns tubos, uma madeira redondinha, eu não sei o nome dela, mas o cupim comeu tudo. Se ele tivesse me perguntado, Sérgio, olha só, para que é? Eu tenho essa madeira aqui, é bonitinha que eu comprei, mas essa madeira aqui, cupim pode atrapalhar. Se é para fazer o quê? Parreira? Imaginou você monta a sua parreira, tá lá tudo bonitinho, tudo bem feito. Aí eu comprei serra, comprei um monte de coisa para fazer bonitinho, eu sou cuidadoso. E eu tenho essa outra madeira aqui que não vai ter cupim. Já imaginou? Você faz tudo direitinho, então o trabalho a parreira fica bonita, aí depois a madeira entra cupim e destrói, a madeira não aguenta o peso da parreira que você fez. Imagina você perder todo o trabalho daqui depois de um ano? Cara, eu ficaria chateado, né, com a situação de carreira. Eu pagaria o dobro, se necessário, ou o triplo, eu pagaria mais para ter uma madeira que não pegue cupim. Loreni, tem alguma madeira tratada lá para botar na horta aqui no meu jardim? Agora eu não vou fazer parreira, mas eu vou fazer uma horta. Aí eu vou fazer uma basezinha, vou cobrir, né, com um plástico especial lá, com material especial, para o sol ou a chuva não atrapalhar a minha horta. Então, perceba, neste exemplo que eu dei de uma madeireira, a madeireira poderia ter vendido para mim o dobro ou o triplo do preço, eu pagaria 2 ou 3 vezes mais, porque eu, como leigo... Outra coisa, eu não comprei a madeira mais barata, eu comprei uma bonitinha, redondinha, toda lascadinha. Como é que é o nome daquela madeira? Sabe o que eu estou falando, Urani? Eu comprei a madeira que não era mais barata, mas não foi adequada, mas eu pagaria mais. Ele geraria valor para mim se eles me dessem uma consultoria, uma orientação na hora, no balcão. Muitas vezes, quem está vendendo está com medo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O meu treinamento mais completo é o Venda Turbinária VT7. Eu estou com as inscrições fechadas. O investimento da última turma foi R$ 2.497. Vou arredondar, R$ 2.500. A inscrição a próxima é só ano que vem e o preço vai ser em torno de R$ 4.000. A gente está subindo o preço a cada turma. E aí ontem, numa aula ao vivo, a gente está nem no meio do treinamento. Muitos alunos estão pedindo mais ajuda, que tem aula ao vivo e mentoria. Eu falei, cara, eu fui dar um exemplo. Cara, pensando em geração de valor, imagina se eu fizesse uma mentoria em grupos pequenos, só 3 alunos, durante um mês, um encontro por semana, onde eu vou explicar lá, você botar o método em prática, o investimento é R$10.000. Quem pagaria? Cara, na hora devia ter na turma, eu acho que devia ter na hora uns 40 alunos que pagaram, não, acho que tinha uns 30 alunos que pagaram R$ 2.500. De 30, a metade, 15 alunos falaram que querem comprar uma mentoria em grupo comigo de R$10.000, se só tiver 3 alunos em cada turma. Metade dos alunos. Porque qual foi o exemplo? Eu quis dar um exemplo, anota essa frase aí. 20% dos seus clientes aceitam pagar preços 3 vezes maiores. Anota aí. Até 20% dos seus clientes aceitam pagar preços até 3 vezes maiores. Eu fui dar esse exemplo. O cara, por exemplo, quer ver? Vocês pagaram R$2.500 para estar aqui. Quer ver? Mas eu acho que teria alguém que, se eu cobrasse R$10.000 por mês numa mentoria, um encontro semanal, no máximo 3 alunos na turma, deve ter gente que compraria. 15 falaram que queriam comprar. Deu para entender? Eu falei, opa, peraí, eu dei um exemplo, vocês estão afim mesmo? Eu vou até criar lá uma mentoria. Devo terminar essa live acabar, eu vou até anotar aqui, rascunhar uma mentoria de 10 mil por mês, em grupo, no máximo 3 alunos, um encontro semanal, mentoria online, porque eu vou vender para essa galera. Então, só não dar o exemplo, mas por quê? Vamos lá. Lembra que eu falei que tem 2 momentos para você gerar valor? Momento número 1 é no processo de venda. Ao você explicar melhor,
ao você dar detalhes, ao você fazer o cliente... Quando você fala do problema dele melhor do que ele mesmo falaria, ele fica querendo comprar com você. Então, você pode incluir adicionais. Por exemplo, nesse exemplo da madeira, o vendedor que me vendeu lá é o Pinos, né? Valeu, Loreni. O que vendeu o Pinos para mim, ele poderia ter me explicado melhor. Então, você pode dar um atendimento diferente, poderia ter um e-book. Se fosse normal eu comprar um produto, dá um e-book de graça, dá um vídeo de graça. Você pode botar bônus, você pode botar adicionais, ok? Para que o cliente perceba. Esse é o segredo. O cliente, no momento da compra, ele tem que perceber que ele vai receber muito mais do que ele vai pagar, ok? Que ele vai receber muito mais. Por exemplo, nos meus treinamentos, a inscrição é individual. Só que eu autorizo, só pode ter um login, nenhuma pessoa. Porém, eu estimulo que quando lá tem a aula, que pode ter várias pessoas na sala assistindo. Então, o Loreni fez uma inscrição, a equipe dele assiste. Várias pessoas, claro, um login só, uma câmera só, mas vários têm acesso. Isso é gerar valor, ele está treinando várias pessoas com uma inscrição só. E o segundo, isso é o primeiro momento, é gerar valor no momento de compra, para fazer o cliente comprar. E o segundo momento de geração de valor é depois que o cliente compra. Aí você tem que entregar mais vantagens do que o cliente planejou receber. Você tem que surpreender o cliente. Você tem que gerar mais valor do que o cliente está imaginando receber. Por isso, lá nos meus treinamentos, eu gero mais valor do que o aluno imaginou. Eu gero mais vantagem, eu mostro para ele mais, eu entrego mais do que ele imaginava receber. Por isso que na aula de ontem, eu estou prática, não está ainda na metade do treinamento, quase na metade do treinamento, os alunos pagaram R$ 2.500 no Venda Turbinada VT7 e metade dos alunos já querem pagar R$ 10.000 numa mentoria, em grupo pequeno. Por quê? Eles viram vantagem quando compraram e viram muita vantagem depois que compraram. E quando você faz isso, o seu cliente, você deixa de ter um cliente pagante e você passa a ter um fã. Entendeu? As pessoas viram seus fãs. E outra coisa, enquanto nós gerarmos lucro para o cliente, ele vai continuar comprando. Um grande abraço, fica com Deus. Muito legal estar recebendo você aqui. Tchau, tchau. Grande abraço.